Muito boa tarde a todas, a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do ciclo Polibéricos, que neste ano de 2024 tem como título Ibéricas Plurais. Hoje temos connosco, e um grande prazer, a Ana Klobuka, que está a ligar-se do outro lado do Atlântico, dos Estados Unidos. Ana, boa tarde, é um prazer tê-la aqui conosco. Ela vai proferir uma conferência, uma intervenção intitulada Carmen de Burgos e as sociabilidades lésbicas em Portugal, um tema de facto muito interessante. Para fazer a apresentação da nossa convidada, temos um amigo, um colaborador habitual da Cátedra de Estudos Ibéricos, Santiago Pérez Isasi, da Universidade de Lisboa, que também agradeço muito a presença, também é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Santiago. Boa E tarde. queria só lembrar as pessoas qual é a dinâmica do nosso encontro. Sabem que teremos uma conferência de cerca de 40 ou 45 minutos. Podem colocar dúvidas, questões em qualquer altura, através do bate-papo de perguntas e respostas, que fica constantemente em aberto e, portanto, podem participar em qualquer altura da intervenção. As perguntas, as questões ficarão lá arquivadas e serão colocadas à Ana Klobuka no final da sessão. Muito obrigado, então, muito obrigado a todos, a todas pela assistência e dou já a palavra ao Santiago Pérez Isasi para que possa apresentar a nossa convidada. Muito obrigado. Bueno, eu tamén quería comenzar por agradecer ao Antonio Xa Delgado e á Cátedra de Estudos Ibéricos da Universidade de Évora por ter a oportunidade e o prazer de participar nesta sesión e, de facto, a presentar unha persoa que, como se costuma dicer, non precisa presentações, né? Acho que cualquier persoa que teña traballado, que traballe con alguma profundidade nos estudos portugueses, nos estudos da literatura e da cultura portuguesa, sen dúbida coñece o nome e o traballo da profesora Klobuka. Por tanto, a miña presentación é un bocado irrelevante, vou ser breve tamén para depois poder dar a palabra á profesora. Ana Klobuka, como digo, xa é unha figura e unha autora moito coñecida neste campo, ten unha produción amplísima que se foca moito particularmente, como é o caso de hoxe, na produción de autoría femenina, mas non só, ten un percurso que comeza xa na súa formación en estudos ibéricos na Universidade de Varsovia, na Polonia, depois en fin, un doutoramento en Harvard, na Harvard University. Actualmente traballa na University of Massachusetts Dartmouth, onde dá aulas de portugués e de literaturas lusófonas africanas, e tamén no Departamento de Estudos de Género e Estudos de Muller. Como digo, se podrían mencionar unha longa lista de obras, e vou só destacar algunhas obras que son pareceme particularmente relevantes tamén para o tema da presentación de hoxe. Unha delas que se pode dizer que até un clásico dos estudos portugueses, The Portuguese Nun, Formation of a National Myth, publicada originalmente no ano 2000 e depois tamén traducido para o portugués con o título de Mariana Alcoforado, Formación de un mito cultural, o formato muller, a emergencia de autoría femenina na poesía portuguesa, e depois obras tamén editadas ou coeditadas, como por exemplo Embodying Pessoa, Corporality, Gender and Sexuality, tamén traducido para portugués como O Corpo en Pessoa, Corporalidade, Género e Sexualidade, o Gender, Empire and Post-Colony, Luso Afro-Brazilian Intersection, con Hilary Owen. En fin, ten, como digo, unha longa lista de publicacións que facen con que sexa, sen dúbida, un nome fundamental de referencia para quen estudos a literatura portuguesa, particularmente de autoría femenina, que é un campo, en fin, no cual se está a realizar moito traballo e aínda é naturalmente preciso continuar a realizar un grande traballo. Actualmente está a desenvolver un proxecto de libro intitulado Among Women, Cultural Agency, Sociability and Sexuality on the Margins of Portuguese Modernism, con o cual suspeito que está moito relacionada a presentación que va a realizar hoxe. E con isto, sin querer roubar máis tempo, dou a palabra xa á profesora. Moito obrigado.
Muito obrigada, Antônio e Santiago, pelo convite. Em primeiro lugar, é o ambiente perfeito para apresentar esta porção do meu trabalho e, sobretudo, por esta apresentação excessivamente generosa, mas que ainda assim muito me agrada. Para não perdermos tempo, vou começar já. É de facto um fragmento de um projeto maior, mas provavelmente não será completamente desenvolvido dentro do livro, uma vez que não há espaço, portanto, na realidade, é uma versão abreviada do artigo que vai sair no ano que vem, suponho, né? Num volume sobre modernidades ibéricas, co-organizado pelo Antônio com outro colega. Enfim, o que venho aqui apresentar começa com o diagnóstico que vários investigadores que trabalham na área dos estudos ibéricos, e em particular Santiago Pérez Isasi e Catarina Sequeira Rodrigues, têm constatado. O arquivo extenso das relações transnacionais entre as sucessivas gerações das intelectuais portuguesas e espanholas desde o século XIX permanece, em boa parte, por estudar. Apesar da dinamização robusta dos estudos feministas transnacionais no espaço ibero-americano. O volume No hay nación para este sexo, la red pública transatlántica de las letras, escritoras españolas y latinoamericanas, de 1824 a 1936, editado por Pura Fernández, documenta meticulosamente a construção de, cito, um espaço transnacional capaz de generar e desarrollar umas estratégias de actuação ideológicas, políticas, identitárias e incluso empresariales para a participação das mulheres na vida pública. Porém, a sua exploração inovadora das práticas e diálogos transculturais no feminino entre a Ibéria e a América Latina circunscreve-se a los puentes transatlánticos gestados em torno a la comunidade del idioma. No entanto, se um objetivo crucial dos projetos de investigação que o volume veicula e encoraja será, em última análise, demonstrar como as realidades históricas, nas palavras de Ana Pelufo, desdibujan los bordes que los imaginarios nacionales del siglo XIX estavam tentando fijar, a fronteira do idioma não deverá permanecer inabalada, até porque não se afigurava como um impedimento significativo às próprias protagonistas desta narrativa incompletamente revisionista. Além disso, se as metodologias fossilizadas pela habituação nacionalista e ou patriarcal têm condicionado a expansão dos estudos ibéricos, terá sido mais perniciosa ainda a intersecção entre estes fatores e o pressuposto heterossexista, ancorado na longa história da repressão das sexualidades não normativizadas em toda a extensão do espaço cultural hispânico e luso-brasileiro, e no consequente silenciamento das evidências históricas correspondentes, particularmente no que diz respeito às vidas e narrativas femininas. Ao mesmo tempo, a rejeição deste silenciamento pela historiografia e crítica literária queer, atenta aos percursos e redes transnacionais ibéricas e latino-americanas, não se tem alargado, exceto de forma episódica, a exploração das dinâmicas transfronteiriças entre Espanha e Portugal. Segundo observam Paul Julian Smith e Emily Bergman, na introdução ao volume pioneiro Entiendes? Queer Readings, Hispanic Writings, o conceito da nacionalidade é posto em causa, cito em tradução minha, pela prevalência do exílio, quer forçado, quer voluntário, entre as escritoras e os escritores que se identificaram como lésbicas ou gays. No mesmo parágrafo, porém, o lugar da nação é reocupado pela língua enquanto critério de inclusão e exclusão, quando Smith e Bergman afirmam que a única casa partilhada pelos sujeitos queer abordados no volume, cito, não é um território geográfico, mas antes as múltiplas e variadas formas da própria língua espanhola. Respondendo às limitações acabadas de denunciar,
Esta palestra incidirá sobre um capítulo específico da história partilhada portuguesa e espanhola nas primeiras décadas do século XX. As relações entre as intelectuais que foram protagonistas da primeira vaga dos movimentos feministas nos dois estados ibéricos. Mas com o intuito de iluminar justamente as heterologias genérico-sexuais, para usar este termo de Ricardo Crauel, em boa parte ocultas pelo preconceito heteronormativo implícito que Sara Ahmed teoriza como a fantasia da orientação natural, mas também pelo processo ainda muito incompleto da redescoberta do arquivo literário e sociocultural feminino e feminista, de relevância constitutiva para a definição da modernidade ibérica. No seu artigo recente, Pérez Isasi e Rodrigues, lamentando a escassez das investigações sobre as protagonistas das relações culturais luso-espanholas, reconhecem ao mesmo tempo que alguns focos temáticos nesta área geraram uma bibliografia crítica relativamente extensa, com destaque particular para a amizade entre Carmen de Burgos e Ana de Castro Osório, duas autoras que, cito, más claramente figuran en el canon de los estudios ibéricos y de las relaciones culturales entre España y Portugal, y que têm sido estudadas em forma de binomio quase inseparável. Um efeito perverso desta certamente bem-vinda atenção historiográfica concentrada na relação entre Burgos e Castro Osório tem sido, porém, a relativa marginalização ou mesmo apagamento das outras relações portuguesas femininas e feministas de Colombino, sobretudo no período que antecede a sua primeira viagem a Portugal em 1915, quando trava conhecimento com Castro Osório, mas também nos anos posteriores. Argumento, neste contexto, que a figuração da sororidade ibérica alicerçada na relação entre Burgos e Castro Osório deve ser reexaminada com atenção não apenas ao que permite ver e imaginar, mas também ao que potencialmente esconde e exclui. Num alinhamento com as críticas feministas queer, nas palavras de Gracia Trujillo, ao sujeito político homogêneo e unitário do feminismo, cúmplice da instituição da heterossexualidade obrigatória e da configuração do gênero dentro do marco da heteronormatividade. O protagonismo das mulheres lésbicas e ou desobedientes das normas de gênero nos movimentos feministas da primeira vaga apenas tardiamente tem sido reconhecido e explorado pela historiografia modernista. Para Wendy Roos, queerizar a história do feminismo significa avançar para além do quadro epistêmico que privilegia as perspectivas cis-heteronormativas, a fim de compreender como as sufragistas, cito, desafiaram as convenções sexuais e de gênero, enquanto navegavam as complexidades da política de respeitabilidade. É com este objetivo que viro a atenção para os conhecimentos e amizades que Burgos travou em Portugal antes e paralelamente à sua relação com Castro Osório, focando em particular duas figuras proeminentes no meio feminista português do início do século XX, cujas inclinações lesboafetivas seriam já na época um segredo aberto. E vou aqui começar a partilhar. Desculpem, isto não me deixa passar os slides nesta versão. Acho que vou ter que abandonar os slides. Okay. Fica assim, está bem? Está bem. Desce bem? Ok. Portanto, estas duas figuras proeminentes no meio feminista português, cujas inclinações lesboafetivas eram já na época bem conhecidas, eram Virgínia Quaresma e Olga de Moraes Sarmento.
Num segundo momento, procurarei relacionar esta matéria experiencial com as narrativas produzidas por Burgos durante o período mais intenso da sua relação com Portugal, ou seja, entre 1915 e 1925, focando em particular o romance espiritista El Retorno, de 1922, e a exploração explícita da temática lésbica que Burgos empreendeu em Ellas e Ellos, ou Ellos e Ellas, de 1916. Olga de Moraes Sarmento foi a primeira relação feminista portuguesa discernível na biografia de Colombini. Poucos meses depois de se ter estreado como jornalista profissional, em janeiro de 1903, no Diário Universal de Madrid, Burgos dedicou uma edição da sua coluna diária, Lecturas para la Mujer, a damas portuguesas, observando na abertura que nuestros intelectuales siguen con atento interés las producciones francesas, inglesas, alemanas, rusas, italianas, etc., pero apenas se ocupan de la literatura portuguesa. A crítica seria, aliás, extensiva à própria autora, cujas miscelâneas de notícias sobre mulheres célebres e avanços feministas se concentravam em França e noutros países do centro, norte e leste europeu, com ocasionais menções às Américas e a países asiáticos. Em Damas Portuguesas, a estrela inquestionável, com direito a um retrato e 4 parágrafos de descrição superlativa, era Sarmento, então com apenas 21 anos, e desde 1902, fundadora e redatora de um periódico cultural quinzenal de cariz discretamente feminista, Sociedade Futura. O contato terá sido estabelecido pela própria Sarmento, a julgar por algumas informações privilegiadas que Burgos reproduz, nomeadamente a sua alegada origem espanhola, denunciando claramente uma estratégia de aproximação iberista da parte da jovem escritora. Esta estratégia já estava patente nas páginas da Sociedade Futura, onde Sarmento dedicou vários artigos à Concepción Gimeno de Flaquer, e onde homenagearia também Burgos com um artigo publicado em maio de 1903, ou seja, logo a seguir a publicação de Damas Portuguesas no Diário Universal. Ao elogio já um tanto desmesurado articulado na primeira abordagem de Sarmento por Burgos, seguir-se-á uma apresentação ainda mais superlativa em dezembro do mesmo ano. Sarmento, adornada del triple encanto de la belleza, la juventud y el talento, es quien tiene la honra de ser la primera que en país vecino sembró los gérmenes de un bien entendido feminismo, condenando la ignorancia y la falta de protección em que se deixa a la mulher. É curioso constatar que estas expressões ecoam praticamente ipsis verbis o artigo sobre Sarmento publicado em março de 1903, portanto, tudo na mesma altura, no periódico português Ecos da Avenida, e cuja autoria, embora anônima, pode ser atribuída seguramente à sua amiga e colaboradora Virgínia Quaresma. Sarmento viajou à Espanha pela primeira vez na primavera de 1905, tendo, entretanto, enviuvado do marido com quem tinha casado aos 16 anos. Embora a única figura intelectual feminina conhecida então que destaca nas suas muito seletivas memórias seja Emília Pardo Bazán, e malgrado Burgos ser mencionada no livro apenas tangencialmente, numa lista posterior de conhecidos espanhóis de Sarmento, terá sido naquela altura que Colombini e Sarmento se aproximaram, uma vez que no outono do mesmo ano as reencontramos em Paris, onde Burgos, de acordo com a sua biógrafa Concepción Núñez Rey, foi acompanhada em muitas visitas por la escritora portuguesa. Ainda antes deste convívio parisiense, Burgos mencionou a visita recente de Sarmento à Espanha na conferência Misión Social de la Mujer en el Periodismo, apresentada em Madrid a 15 de junho e posteriormente publicada em União Ibero-Americana. Para Madrid, Sarmento levava, entre outros contatos, uma carta de apresentação dirigida pela sua mentora, a eminente filóloga Carolina Michaelis de Vasconcelos,
a Ramon Menendez Pidal e Maria Goiri. Quanto a Paris, há poucos indícios específicos dos circuitos de sociabilidade que começou a cultivar naqueles primeiros tempos, antes de se estabelecer definitivamente na capital francesa, e no que chama nas suas memórias uma relação de, cito, mais de 30 anos de uma dedicação perfeita com a baronesa Hélène von Suylen von Niewelt, nascida Rothschild, e uma das figuras destacadas da afamada comunidade lésbica parisiense do início do século XX, particularmente devido à sua relação anterior com René Vivian, a musa trágica e insuperável da dita comunidade. Até que ponto as redes de sociabilidade cultivadas por Burgos e Sarmento em Paris, em 1905 e em viagens posteriores, intersetavam com a comunidade lésbica de Paris, que coalescia à volta de Vivian e da sua companheira e colaboradora principal, Natalie Clifford Barney? Ao contrário de Burgos, Sarmento era dada desde muito cedo a aproximações lesboafetivas, a julgar pelo testemunho de Quaresma, sua amiga desde a adolescência. Ambas eram filhas de militares estacionados em Elmas. Num artigo que dedicou a Sarmento em outubro de 1912 no jornal brasileiro A Época, no qual trabalhava desde setembro, Quaresma notava, cito, laços intensos e inquebrantáveis de amizade e de camaradagem, que de longa data ligavam a Sarmento, e recorria às recordações do início da sua relação na fase mais feliz da minha adolescência, em que ambas eram alunas de, cito, uma miss loira como um trigal, que se considerava obrigada a suportar no estudo, porque num dia de inspiração lhe havíamos escrito no tradicional álbum de poesias um pensamento em estilo redundante. Dada a colaboração estreita entre as duas nas diversas organizações e publicações periódicas por onde passaram na primeira década do século, incluindo a revista feminista Alma Feminina, de 1907 a 1908, e tendo em conta as relações lesboafetivas posteriores de ambas, é plausível postular que Sarmento e Quaresma teriam sido também parceiras na construção de uma hipótese de vida vivida enquanto mulheres lésbicas, embora os seus caminhos profissionais pessoais tivessem divergido já no início da década seguinte. Uma amizade duradoura de Sarmento, formada já numa das suas primeiras viagens à França, foi com Juliette Adam, a escritora e salonière feminista, que se tornaria uma mentora importante de Olga, referida como a sua Maman de France, na correspondência trocada entre as duas e nas memórias de Sarmento. As cartas de Adam a Sarmento são reveladoras a respeito das sociabilidades lésbicas desta última em Paris, nos anos que antecedem a sua relação com a baronesa Hélène von Suylen, referindo-se à amizade íntima de Olga com uma marquesa que lhe terá oferecido e imobilado um apartamento, tal como mais tarde faria Hélène, provavelmente financiando também a casa que Olga chegou a adquirir em Hendaia e as viagens opulentas com a sua companheira portuguesa, a escritora Virginia Vitorino, ao longo das décadas de 1920 e 30. Nas suas passagens por Madrid, onde fazia escala entre Lisboa e Paris, Sarmento terá continuado a privar com Burgos, que por sua vez continuou a dar destaque à amiga portuguesa na imprensa. Mesmo no artigo dedicado a mulheres portuguesas, que celebra a instauração da República em Portugal em 1910, Sarmento, monárquica assumida, embora Burgos não o mencione, ainda é a figura lusa mais distinguida, descrita como uma jovem bella e instruída que viaja constantemente por toda a Europa y contribuye a la cultura de la mujer con sus estudios históricos y sus bien pensados trabajos. Mas o pormenor mais interessante neste cruzamento preliminar de dois arquivos, de Burgos e de Sarmento, talvez não seja um texto, e sim uma imagem. Na edição de Heraldo de Madrid, de 15 de novembro de 1914, na qual também figura um texto de Colombin,
aparece uma foto legendada Maria Olga Moraes Sarmento, ilustre escritora portuguesa que se encontra em Madrid e que a retrata com uma bengala na mão e um chapéu de estilo masculino. Ora, numa carta de Adão a Sarmento, no ano anterior, a Maman de France aconselha a sua protégée sobre como evitar atenções negativas. Cito em tradução minha. Não se preocupe com fofocas. Todas as mulheres bonitas e solteiras têm isso. Não se masculinize. Nada de chapéu de homem ou bengala. Isso se presta a fofocas. Justaposto com este conselho, o retrato publicado no jornal madrilenho sugere que Sarmento não apenas não tinha abandonado o estilo suavemente butch que ensaiava em Paris, mas que não se inibia de o exibir num contexto público, assumindo que a divulgação da foto, provavelmente oferecida a Carmen, terá sido autorizada por Olga. De facto, ainda em 1938, um romão à clé português, A Mulher Redimida, de Amadeu de Freitas, retrataria Sarmento numa caricatura lesbofóbica como a velha Safo, prepotente e firmemente masculinizada na indumentária. Embora as fotografias que Olga fazia circular na imprensa portuguesa nos anos 30 a representassem antes como uma grande dame impecavelmente feminina. Se Sarmento ocupou um lugar privilegiado entre as relações portuguesas de Burgos antes de 1915, Quaresma, que Colombin conheceu ao mesmo tempo que Ana de Castro Osório, a 23 de agosto de 1915, dia em que chegou pela primeira vez a Lisboa, interessou-a como a sua congênere profissional. Jornalista, repórter e a única mulher na redação de um dos principais diários portugueses, a Capital. Foi na Capital, num artigo de primeira página, não assinado por falar em nome da redação, que fazia parte, que Quaresma publicou a sua primeira entrevista com Burgos, notando que encontrou a colega espanhola no hotel a conversar com Castro Osório. Na semana seguinte, até a partida de Burgos de Lisboa, Quaresma inseriu na Capital mais 6 artigos dedicados à escritora espanhola. E o seu jornal promoveu inclusivamente o evento mais espetacular desta dia, um passeio de barco no Rio Tejo. Retribuindo a atenção, Burgos escreveu para o Heraldo de Madrid um artigo sobre Quaresma repleto de superlativos. Entre todas as periodistas sudamericanas, francesas, italianas, alemanas y del norte de Europa que yo he conocido, no encontré ninguna del valor, de la modernidad, del atrevimiento de la periodista portuguesa doña Virginia Quaresma. Es verdaderamente original. Quaresma levou Burgos a passear em Lisboa no seu próprio carro, sostenido com sua pluma e seu trabalho, e encantou-a com o seu tipo de uma parisienne de boulevard, com algo de varonil, de chicuelo. Um eco possível das dissidentes de gênero que Burgos terá conhecido em França, porventura por intermédio de Sarmento. Perguntada por Colombin o que aconteceria com a sua carreira se uma vez casasse, Quaresma rejeitou a hipótese por estar demasiado enamorada de mi arte para poder enamorarme de otra cosa. Y también, algo contradictoriamente, por ter medo do amor. Por eso, huiré de la persona que he de amar. Esta última confissão pode ser relacionada com a experiência recente de Quaresma, que 4 meses antes regressou a Portugal do Brasil, para onde partira em 1912 com a sua então companheira, escritora Maria da Cunha, de quem terá justamente fugido em 1915, rompendo a relação. O tópico da resistência ao casamento surge também na entrevista de Burgos com a atriz Palmira Torres, incluída no 2º volume de Confessiones de Artistas, publicado em 1915. Torres, que foi apresentada a Burgos por Quaresma, ensaia réplicas diferentes às perguntas de Burgos sobre o seu estado civil.
declarando inicialmente que el matrimonio es la tumba del amor. E logo, perante a insistência da entrevistadora, que desde a legalização do divórcio em Portugal é menos temível o matrimônio, afirmando-se viúva de um grande amor. Torres efetivamente nunca chegou a casar. Quando morreu em 1965, aos 86 anos, o Diário de Lisboa noticiou que, cito, há 20 anos vivia afastada do meio teatral, na companhia da senhora Dona Laura de Jesus Felgueira, que a tratava por mãe, embora não fosse da sua família, limitada apenas a alguns primos. Tal como Quaresma, que formou ao longo da vida várias relações estáveis com mulheres, Torres, tendo recusado o casamento heterossexual, construiu um modelo familiar alternativo, recorrendo a uma das versões metafóricas da família, adotadas por muitas lésbicas do seu tempo, como uma forma de autolegitimação social, que, nas palavras da historiadora Martha Vicinus, colocava o não normativo em diálogo com o normativo. Trabalhando como jornalista no Brasil, Quaresma cultivou energicamente as redes de sociabilidade feminina na intersecção entre as suas relações particulares e os meios profissionais da imprensa periódica. Um protagonismo análogo evidencia-se no artigo de Burgos sobre as escritoras portuguesas, publicado em maio de 1921, estruturado como uma longa entrevista com Quaresma, que traça um panorama detalhado da intelectualidade e produção literária feminina em Portugal, culminando com uma apresentação superlativa da estreia poética de Virginia Vitorino, com Namorados, no início do ano. La crítica más severa abrió filas para saludar su paz. Los literatos más maldicientes enmudecieron para recogerse a admirar su valor. Terá sido pelas mesmas alturas que começou a relação amorosa entre Sarmento e Vitorino, uma vez que antes da publicação de Namorados ainda não se conheciam, mas já entre agosto e outubro desse mesmo ano viajaram juntas pela primeira vez, visitando Itália, França e Tunísia. O elogio rasgado de Vitorino por Quaresma pode ser interpretado como uma apreciação isenta do talento da jovem poetisa, mas é possível lê-lo também como um reflexo do seu acolhimento entusiasmado na camaradagem lesbo-afetiva que unia Sarmento e Quaresma, entre outras contemporâneas. O termo camaradagem, usado pela própria Quaresma na caracterização já citada da sua relação com Sarmento, reaparece, aliás, em mais alguns documentos da convivência lésbica na época. Por exemplo, na carta da jornalista e escritora açoriana Alice Moderno a Castro Osório, de 1927, em que Moderno relata a viagem por vários países europeus com a sua companheira Maria Evelina de Souza e lamenta não terem encontrado Quaresma em Paris. Cito, a Virgínia continua a não dar notícias. Soube em Paris, pela Olga Sarmento, que ela estivera naquela cidade. E sinto que nos tivéssemos desencontrado, pois poderíamos ter feito uma bela camaradagem. Talvez seja possível interpretar esta camaradagem, numa conclusão provisória, como uma figuração lesbo-afetiva alternativa à sororidade consagrada de Burgos e Castro Osório, e que coexistiu no panorama da sociabilidade feminina e feminista na época, com fórmulas heteronormativizadas de amizade, convivência e colaboração. Desculpa, esqueci-me de desligar o meu e-mail. Daí o barulho. Passo agora à produção literária de Burgos. Já as suas primeiras viagens a Portugal, em 1915 e 1916, frutificaram em 3 novelas curtas, ambientadas nos lugares que então visitou: Figueira da Foz, Los Míseros, Coimbra, Las Tricanas e Lisboa, Dom Manolito. E repletas de referências locais que muito devem à arte de reportagem. Seguiram-se outras narrativas portuguesas, todas publicadas entre 1915 e 23,
juntando à matéria referencial de teor jornalístico numerosos reflexos autobiográficos. Numa abordagem anterior, interpretei algumas destas narrativas, juntamente com o romance La Quinta de Palmira, do companheiro de Carmen, Ramón Gómez de la Serna, como uma etnografia literária do nexo gênero-sexualidade na época modernista em Portugal, com ênfase nas dissidências do paradigma heteropatriarcal e manifestações da cultura homossocial feminina e lésbica. Neste momento, procurarei cruzar, de forma forçosamente muito resumida, a discussão das relações de Colombin com Sarmento e Quaresma, com as ficcionalizações explícitas e implícitas da sua experiência portuguesa nos textos literários que produziu no período da sua aproximação mais estreita com Portugal. Ao contrário de Gómez de la Serna, cujo romance português ostenta um desfecho assumidamente lesbofílico, as novelas de Burgos ambientadas em Portugal não contêm nenhuma referência direta à homossexualidade, quer feminina, quer masculina. Encontram-se efetivamente mais reflexos das portuguesas sexualmente dissidentes que Carmen e, através dela, Ramón conheceram na época, em La Quinta de Palmira do que em qualquer ficção de Colombin, com exceção do romance espiritista El Retorno. Neste último, a única entre as obras de Burgos ambientadas em Portugal que foi editada também em português, aparece uma personagem modelada em Virgínia Quaresma. Cito, Virgínia, uma grande jornalista, solteira e completamente dedicada à arte, cuja caracterização ostenta traços relacionáveis tanto à sua inconformidade sexual, quanto, de forma mais elusiva, à sua identidade afrodescendente, aspecto que não vou conseguir abordar aqui. Lou Charnon Deutsch descreve El Retorno como um compêndio espiritista desordenado que agrega descrições avulsas de fenômenos paranormais e referências a médiuns famosos, concluindo ser difícil aceitar o subtítulo da obra, basada em hechos reais, como mais do que uma tentativa da autora de despertar o interesse de leitores. No entanto, uma leitura de El Retorno com atenção à sua referencialidade localizada revela riquezas insuspeitas, como a realização que Burgos terá extraído vários dos hechos reais narrados no romance do livro de Madeleine Frondoni-Lacombe, Merveilleux Phénomène de l'Au-delà, publicado em Lisboa em 1920, portanto 2 anos antes de El Retorno. Lacombe, espiritista e pacifista portuguesa, radicada em França, tinha ligações múltiplas a Quaresma e a Castro Osório, que prefaciaria o seu livro seguinte, O Segredo da Morte. A atuação de Virgínia no romance é fortemente entrelaçada com o enredo espírita, que por sua vez ilumina o potencial queer presente na história e nas práticas do espiritismo, quando não apenas os espíritos, mas também os personagens, veem a sua identidade de gênero abalada. Por exemplo, o participante numa sessão que resiste à ideia de ter sido mulher numa encarnação anterior é informado que os espíritos não têm sexo, estável e imanente. Virgínia, a única personagem feminina a quem não é atribuído nenhum vínculo amoroso no mundo físico, sendo heterossexuais todas as relações nesta dimensão registradas no romance, desempenha nele, porém, o papel de mediadora e orientadora, inclusivamente de ligações eróticas sobrenaturais e, neste sentido, transgressoras. As relações de Colombin com Quaresma e Sarmento, mais tarde eclipsadas, embora não suprimidas pela sua amizade com Castro Osório, podem ainda ser relacionadas de forma mais especulativa com a única das suas obras que aborda amplamente o lesbianismo. A novela Ellas y Ellos, ou Ellos y Ellas, cuja primeira edição em 1916 se seguiu à experiência portuguesa inicial de Burgos, é ambientada em Madrid, mas o espaço carnavalesco em que decorre ostenta, cito,
algo como la soltura que se adquiere al pasar la frontera y hallarse en un mundo más tolerante. Caracterização coincidente com a visão de Portugal nos textos tanto de Carmen como de Ramón, como um refúgio do amor proscrito, e que poderá remeter também à capital francesa, historicamente figurada como um recinto de liberdade para dissidentes sexuais provenientes dos países ibéricos e outros. Ao contrário da novela anterior de Burgos, El Veneno del Arte, de 1910, cujo protagonista homossexual foi já na época identificável como inspirado no escritor Antonio Hoyos y Vinent, as personagens lésbicas de Ellas e Ellos não têm sido relacionadas com os seus eventuais homólogos na sociedade madrilenha. Alargando os horizontes geoculturais, talvez possamos ler o coletivo feminino da novela como um retrato híbrido e caricatural dos circuitos da camaradagem lesboafetiva que Colombin terá acessado através de Sarmento, Quaresma e as suas respectivas redes de sociabilidade parisiense e lisboeta. O que sustenta tal hipótese é, sobretudo, a personagem da baronesa Adela, que tinha uma polícia especial para vigilar as suas amadas, a las que propinava soberbas palizas por suas infidelidades, ecoando os rumores que circulavam acerca da baronesa Hélène Van Zuylen, notória pelo tratamento imperioso das suas amantes, e da sua relação alegadamente sadomasoquista com Vivian no início do século. Nos meados da década de 1910, Von Zuylen e Sarmento teriam já iniciado a relação que ia durar até a morte de Hélène, em 1947, em Lisboa, e é inteiramente possível que Burgos também tenha conhecido a baronesa, ou pelo menos ouvido as histórias que se contavam sobre ela. Mas a masculinidade das personagens lésbicas de Ellas e Ellos, a narração da novela sublinha a virilidade que havia em todas aquelas mulheres, remete também para Quaresma. Mary Ellen Beeder observa que na entrevista de 1915 com a jornalista portuguesa, que citei antes, Burgos mostra-se fascinada com a liberdade da sua congênere. Cito em tradução minha, de viver a vida de um repórter masculino sem a interferência da sociedade, embora ela própria tivesse uma experiência semelhante, mas sempre num contexto familiar. E, para concluir, se como sugere Ricardo Crauel, o rechazo personal das sexualidades não normatizadas por Burgos desembocava a vezes em um incierto espaço en el que parecía acabar transmutándose entre atracción más o menos velada, tal ambiguidade teria repercutido também nas suas relações com as amigas portuguesas lésbicas, porventura reforçando os laços da amizade mais análoga, por assim dizer, que a ligava a Castro Osório, viúva de um esposo bem amado e mãe de filhos. Mas o registro documental atualmente disponível não permite iluminar esta questão com mais clareza. Não sabemos sequer o que terá pensado Quaresma sobre o seu retrato em El Retorno, nem qual seria a reação dela e de Sarmento à leitura de Ellas e Ellos. Sabemos, porém, que Quaresma solicitou a Burgos o envio desta última novela, de acordo com uma carta de Colombin a Castro Osório, cuja mensagem inconclusiva se me afigura como um desfecho apropriado para esta palestra. Dígale a doña Virginia que de Ellos y Ellas no tengo ejemplares, pero va a salir en libro y entonces se lo remitiré. No le escribo porque tiene la buena costumbre de no contestar. Muito obrigada pela vossa atenção. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Muchísimo obrigado. Muito obrigado, Ana, por esta interessantíssima intervenção. Santi, queres começar com alguma pergunta, alguma questão? Sí, acho interesantísima palestra, acho que
que esta época particularmente realmente muy interesante, precisamente también por todo este conjunto de disidencias, como Ana Cleuca falou, disidencias de género, disidencias sexuais que estaban a conformarse en un universo también femenino y feminista, tanto en España como en Portugal. Y hay un aspecto que también acho muy interesante na presentación, que yo acho que liga un bocado con uma certa mudança metodológica que esta vez penso, me dá impressão também nestes estudos sobre o papel das mulheres, que é focar-se nas redes, não é? Deixar de focar-se em figuras individuais que parecem excepcionais, únicas, que são, digamos, quase fetichizadas, para focar-se nestas redes de sociabilidade, não é? Não sei se a Ana Cleuca concorda, que es muy importante este paso a estudar as redes de sociabilidade, não é? E as redes de solidariedade também. Sim, é absoluto. Aliás, eu apenas não fiz uma revisão de literatura, né, de muitos trabalhos que já existem justamente nesta direção de estudos feministas e da história das mulheres do feminismo, porque por falta de tempo, não é? Mas já há uma bibliografia crítica muito extensa. Aliás, o volume que citei da Pura Fernandes é um belíssimo exemplo desta nova direção, e inclusivamente no contexto português também há alguns trabalhos absolutamente notáveis. A minha própria abordagem, ou seja, a minha própria construção desse projeto de livro, não é? que acho que é interminável, mas que em algum momento há de ser publicado, foi inspirada por uma tese de doutoramento sobre as redes de sociabilidade da musicóloga Francine Benoit, compositora e musicóloga Francine Benoit, portuguesa, mas de origem bélgica, de autoria de Helena, ou seja, a tese de doutoramento é de autoria de Helena Lopes Braga, e foi já a sua tese de mestrado, que também incidiu sobre a mesma figura, focando a recuperação biográfica, né, do seu perfil individual, absolutamente negligenciado e esquecido. Portanto, faz parte, não é? Aquela recuperação dos indivíduos faz parte da tarefa, mas depois justamente iluminando as redes da sociabilidade feminina e, no caso de Benoit, também lesboafetiva. E, portanto, sim, não podia concordar mais com esta observação, e é muito desejável que haja muito mais ainda, porque há muito mais para explorar neste capítulo. Aliás, o estudo de Burgos e Castro Osório, não é apenas, embora excessivamente, a meu ver, focado nelas como um par exclusivo das relações luso-espanholas nesse capítulo, também faz parte, não é, do estudo das sociabilidades, justamente, e tem rendido resultados muitíssimo interessantes e valiosos. Ana, eu não resisto a perguntar uma coisa que tem a ver com... É muito interessante esta presença que Carmen de Burgos tem, este interesse pela cultura portuguesa, pelo mundo do feminismo português, já logo no início do século, né? Mas eu gostava de te perguntar como funcionam, se funcionam as redes lésbicas dela na altura em que ela já tem uma relação com Ramon Gomes de la Serna. Quer dizer, porque parece que Ramon Gomes de la Serna, que ela tem uma presença muito estável em Portugal, muito interessante, cheia enfim, de laços culturais. Aparece Ramon na cena e parece que a figura de Carmen de Burgos se dilui, não é? E sem dúvida não deve ter sido assim, não é? Ainda falta por investigar nesse aspecto. Queria perguntar-te como achas que foi essa relação dela neste contexto em que ela está a construir a sua obra e o seu pensamento, e também a obra jornalística, quando aparece Ramon Gomes de la Serna, com o qual, de facto, tem uma relação extensa ao longo do tempo. Portanto, é muito interessante justamente esta intersecção entre ela, Ramon e Portugal, por uma vez, né? Por um lado, como já se, aliás, escreveu sobre isso de forma bastante aprofundada, mas, por outro lado, também justamente com estas manifestações da dissidência sexual e especificamente redes lesboafetivas, em que ela, obviamente, nunca se integrou, ela não tinha nenhuma inclinação nessa direção, que me pareça, mas
tendo conhecido estas feministas, né, que eram de facto figuras destacadas naquela primeira década do século, tendo-lhe calhado conhecê-las, né, como as primeiras portuguesas com quem se relacionou, epistolarmente primeiro, mas depois também diretamente, acho que isso de facto formou, e ao mesmo tempo a sua relação com o Ramon Gomes de la Serna começou um pouco mais tarde, né? Mas que foi aquela base para a construção da vida deles em comum em Portugal. Tudo isso se entrelaça de maneira muito interessante. Eu escrevi um artigo sobre isso, que se chama Por Tierras de Portugal, com Carmen e Ramon, que só tem o título em português, inspirado em Unamuno, obviamente, perdão, em espanhol, inspirado em Unamuno, mas que é em português, onde argumento que justamente estas redes de convivência lesbo-afetiva, sobretudo, porque foi esse o aspecto que me interessou, a que Carmen já tinha acesso, inspiraram a visão de Portugal que ambos tinham e que ambos expressaram nas suas obras como um refúgio de amores não inteiramente legítimos. Como era o amor deles, né? Como justamente era o amor entre Carmen e Ramon, com uma diferença de idade enorme na direção errada, né? Porque ela era 20 anos mais velha que ele, e ao mesmo tempo não legitimada pelo casamento. E esta também é uma divergência do paradigma heteropatriarcal, né? do matrimônio, obviamente, na época, e pode-se, de facto, argumentar a partir das específicas obras, nomeadamente naquele artigo discuto principalmente a novela La Flor de la Playa, que é a mais longa das novelas curtas de Carmen, ambientadas em Portugal, né, que é muito autobiográfica, que depende de uma temporada que descreve pormenorizadamente a temporada de veraneio que Carmen e Ramon fizeram na Praia das Maçãs, como tudo isso está descrito na biografia de Concepción Núñez Rey. E, portanto, sim, há imenso por escavar ainda, penso, né? o que Ramon escreve em Automoribundia sobre o seu período português, embora nunca mencione Carmen, obviamente, porque aí é outra fase na vida, outra relação, casamento, etc. É também muito sugestivo a este respeito. Muito obrigado, Ana. Temos aqui uma pergunta de Leslie Harkman, que diz o seguinte: muito obrigado. Primeiro, enfim, dos cumprimentos em espanhol, muito obrigado, e em português, e depois passou para o espanhol. Mas eu posso traduzir. Interessa-me muito o conceito que propões de camaradagem, não é? Como alternativa ao conceito paralelo à sororidade, que tem sido invocado muito recentemente em estudos de escritoras e, sobretudo, tradutoras espanholas de princípios do início do século XX. Queres comentar mais um bocadinho a relação entre estes conceitos, ou o que esta camaradagem pode aportar do ponto de vista teórico? Muito obrigada pela pergunta, extremamente pertinente. Na realidade, este conceito, para mim, ainda não está solidificado teoricamente. É um elemento heurístico que me apareceu assim no horizonte de forma bastante orgânica pela recorrência da palavra que comecei a notar, tanto nas cartas como por exemplo, nos artigos em jornais, revistas, etc., que descreviam o ambiente feminista da época. Portanto, a camaradagem tem muitas vezes para essas mulheres o sentido que teria a camaradagem profissional de homens dentro do movimento feminista, né? para além da sua eventual ressonância lesbo-afetiva. Mas o que eu notei em toda a literatura crítica que já cresceu à volta da relação Burgos-Castro Osório, que li muito assiduamente, porque não sabia assim tanto mas li tudo o que encontrei, era justamente a recorrência da palavra sororidade, né?
no sentido literal da relação entre Burgos e Castro Osório, porque elas próprias usam, de facto, a palavra hermana, irmã, a referirem-se uma à outra, né? Mi querida hermana Ana, é como a Carmen escreve a Ana nas suas cartas, que se encontram no espólio de Castro Osório, embora infelizmente não sejam muitas. E ocorreu-me para construir este contraste, né, entre a relação, apesar de tudo, normativizada, que também é uma transgressão, não é, ao padrão mais alargado, heteropatriarcal, em que as relações entre homens são consideradas como ricas, profundas e são exploradas, enquanto as relações entre mulheres não têm o mesmo valor simbólico ou historiograficamente relevante. Portanto, esta sororidade é ela também uma transgressão, né? E notei justamente a partir da leitura desses trabalhos sobre a relação Burgos-Castro Osório, né, de estudiosas feministas, uma certa ênfase no conceito da sororidade, mas sem uma exploração crítica de o que é que esta sororidade também poderia deixar de fora, né? E aí surgiu o meu contraste com a camaradagem, mas que ainda preciso de trabalhar muito melhor do que pude aqui avançar. Portanto, mas agradeço muito a pergunta. É um estímulo para eu pensar mais sobre este assunto. Muito bem. Penso que, não sei, Santi, se tens mais alguma questão, se não podemos ficar por aqui. Não? Muito obrigado. Então, só me resta agradecer imenso à Ana e ao Santiago. Há aqui Porque temos aqui uma, agora está a chegar. A Sara Ok. Barbosa diz, boa tarde, queria agradecer à Ana esta interessante palestra. Penso que não virá então nenhuma. Olá, Sara. Tens uma pergunta ou foi só para agradecer? Não sei se ela tem uma pergunta ou é só um agradecimento. Obrigada por teres vindo. Muito bem. Então ficamos por aqui. Muito obrigado, muito mesmo à Ana, ao Santiago. Foi um prazer tê-los aqui conosco nos Polibéricos. Vamos agora, enfim, fazer um parênteses nesta programação para as férias do verão. Iremos continuar no mês de setembro com a programação. Muito bem, muitos cumprimentos a enviar também para o Carlos Reis, professor Carlos Reis, a enviar cumprimentos para a Ana, transmito, e pronto, ficamos por aqui. Um grande abraço para todos, Obrigada. até ao mês de setembro. Tchau. Muito obrigado.